Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Lúcia e nessa videoaula nós vamos abordar a confecção dos nós cirúrgicos manuais pela disciplina de Técnica Cirúrgica VCI 4103. Então, o objetivo dessa videoaula, o objetivo principal, é estimular o treinamento prático de vocês, certo? E esse treinamento ele pode ser feito na casa de vocês mesmo. Nós vamos precisar de materiais simples, né, como um pedaço de barbante, um cordonê, pode ser até um cordão de sapato, né, um cordão de sapato grande. Um ponto para ancorar, lembrando que a gente vai precisar realizar esse treinamento sempre com o fio, com o cordonê ou com o barbante ancorado em algum ponto, né, pode ser até, por exemplo, uma maçaneta de porta, a cabeceira da cama, uma cadeira, mas ele sempre tem que estar ancorado em algum lugar. E é interessante que vocês, depois que vocês já tiverem aprendido a realizar esses nós, vocês treinarem com luva, porque o tato da gente muda bastante quando a gente faz esse nó com a luva. Então, é interessante também, depois do nó aprendido, né, vocês treinarem com a luva. De preferência, a luva cirúrgica, mas se vocês não tiverem, pode ser até uma luva de procedimento mesmo. Então, uma pequena introdução teórica. O nó cirúrgico é uma unidade básica, é uma unidade fundamental dos tempos cirúrgicos, é de importância ímpar na hemostasia e na síntese. A confecção desse nó ele tem que ser eficiente, né? Ela tem que ser segura. Esse nó, por exemplo, ele não pode deslizar, ele não pode se soltar. E tem que ser rápida, você tem que conseguir fazer esse nó, confeccionar esse nó com bastante praticidade. Então, resumindo, o nó é responsável pela união, compressão e a finalização dos padrões de sutura. Então, nós temos a unidade, né, tudo isso aqui, a unidade que é o nó, e esse nó ele é composto por vários seminós. Então, o primeiro seminó, ele é responsável pela contenção e compressão dos tecidos. O segundo seminó é responsável pela fixação desse primeiro seminó, e os seminós adicionais são aqueles seminós que dão maior segurança ao seu conjunto, né? Você pode dar mais 1, 2, até 3 seminós, certo? E todos esses seminós, eles formam a unidade fundamental, que é o nó. Então, nós temos o nó comum, que nada mais é que aquele nó que a gente dá no sapato, é o nó comum. Esse nó comum, ele é composto por 2 seminós simples seguidos. E ele é realizado com apenas uma das mãos. O que eu quero dizer com ele é realizado com apenas uma das mãos? É que apenas uma das mãos trabalha, né, por vez. Tá? A gente não trabalha com as duas juntas. Sempre no nó comum, uma mão vai estar trabalhando, a outra vai estar parada. Dentro do nó comum, nós temos o nó quadrado, tá? Que é o nó mais seguro, que é o nó apropriado para a técnica cirúrgica. E nós temos o nó falso deslizante, ou nó deslizante, que não é um nó seguro. Não é um nó adequado para a técnica cirúrgica, porque ele se desfaz com facilidade. Então, o nó quadrado é aquele nó espelhado, assimétrico, e o nó falso é aquele nó onde nós temos duas passagens iguais, é um nó simétrico. Então, se a gente acompanhar aqui na figura, nesse nó quadrado, nós temos aqui que o cordonê, né, que esse fio preto, ele vem aqui por baixo do fio branco e por baixo do fio branco, no nó quadrado. E no nó falso, nós temos que ele vem aqui, ó, por baixo do fio branco, mas aqui ele vem, ó, por cima do fio branco. Tá vendo a diferença aqui, ó? Aqui ele tá passando por cima, aqui por baixo. Aqui ele tá passando por baixo e aqui por baixo, tá? Então, essas são as diferenças. Não é interessante que não é interessante a confecção do nó falso, né, do nó deslizante para a técnica cirúrgica, porque, como eu já mencionei, é um nó que ele pode se desfazer com facilidade. Caso você faça esse nó, você percebeu que fez um nó falso deslizante, é sugerido, né, é importante você dar vários seminós corretos na sequência desse nó falso, para que ele tenha a menor chance de se soltar, mas ele não é um nó adequado.
Então, vamos para a confecção. Aqui eu estou usando um cordonê aqui colorido para vocês notarem a diferença, né? Para a gente conseguir observar com maior facilidade as passagens, tá? Então, o primeiro nó que a gente vai fazer é o chamado de nó 1, ou nó de pochete, ou nó que a gente utiliza o dedo médio, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Sempre quando a gente vai dar o nó simples, ou nó 1, ou nó com o dedo médio, a mão, que nesse caso vai ser a minha mão direita, a minha mão dominante, ou seja, a mão que vai dar o nó, ela vai por baixo, a gente cruza esse fio por baixo. Então, vocês estão vendo que, vou voltar lá no começo do vídeo. Lá no começo, aqui no começo do vídeo, eu cruzei a parte amarela por debaixo da parte preta, para ficar na minha mão direita, por baixo, ó, que é a mão que vai dar o nó. Então, o cordão amarelo por baixo na minha mão direita, que é a mão que vai trabalhar. Lembra que eu falei anteriormente que no nó comum, sempre uma mão trabalha e a outra fica parada. Então, nesse caso, vocês vão observar que a minha mão direita que vai trabalhar e a minha mão esquerda, ela vai ficar de apoio, ela vai ficar parada, tá? Ela não vai ser responsável pelo nó. Então, o cordão da minha mão direita por baixo, que é a mão que vai dar o nó, certo? Passando, cruzando por baixo, ó, notem que ele fica cruzado aqui em cima, mais pra frente eu vou explicar o porquê desse cruzamento, tá? Aí eu vou segurar o cordão amarelo da minha mão direita, que vai dar o nó, com o indicador e com o polegar, e vou apoiar meus 3 dedos e virar a palma da minha mão para cima. De novo, ó, segurando no formato de pinça aqui, né, com o polegar e o indicador. Vou apoiar meus 3 dedos e vou virar a palma da mão para cima. E aí, esse fio preto, ele vem por cima, formando o que a gente chama de 4 aqui. Né? Vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho um número 4 aqui, né? Então, o fio preto, ele vem por cima, formando esse 4, ok? Depois de formado esse 4, como o próprio nome do nó diz, eu vou usar o meu dedo médio para confeccionar o nó. Então, esse meu dedo médio, ele vai passar por cima do fio preto, do cordão preto, e vai pescar, vai enroscar o fio amarelo por baixo aqui, e eu vou trazer esse fio amarelo para dentro da laçada, finalizando o meu nó, ok? O nó feito. Então, esse é o nó simples, né? O nó de pochete. Ali eu fiz com o cordão, né, com barbante colorido, e aqui com um barbante sem cor, um barbante comum, para vocês visualizarem novamente. Então, de novo, eu cruzo a minha mão, que vai dar o nó, ela vai ficar por baixo. Então, nesse caso, de novo, a mão direita, ela vai segurar o cordão, o barbante de baixo. Vou segurar em forma de pinça ali, com o meu dedão e com o meu indicador. Vou apoiar os meus 3 dedos restantes Então, vou apoiar os meus 3 dedos restantes no barbante e vou girar a palma da minha mão para cima. Vou pegar o barbante da minha mão esquerda e fazer aquele 4 que eu mostrei anteriormente. E vou usar o dedo médio
por cima do primeiro barbante da mão esquerda para pegar o barbante da mão direita e passar por dentro da laçada. Ok? Então, esse é o primeiro nó. Nós temos uma segunda técnica, né, que é o chamado nó francês, ou nó 2, ou um nó com o dedo indicador, tá? Na técnica passada, a gente viu que a mão que dá o nó, que era a direita, ela ficava por baixo, a gente cruzava o fio amarelo por baixo do fio preto. Nessa técnica do nó francês é ao contrário. A mão que dá o nó, que vai ser a minha mão direita, o fio amarelo, ele vai cruzar por cima do fio preto. Então, no nó francês, a mão que dá o nó fica por cima, o fio fica por cima, tá? O fio amarelo por cima do fio preto. Nessa técnica, eu vou apoiar, como o próprio nome diz, é a técnica com o dedo indicador. Então, eu vou apoiar esse meu fio amarelo no meu polegar aqui, tá? Escorar o fio e deixar o meu dedo indicador livre, tá? E vou fazer o mesmo 4, só que dessa vez o fio preto passa por baixo. Então, aqui, ó, eu tenho de novo um 4, ó. Só que o meu cordão preto está passando por baixo e não por cima da mão, como na primeira técnica. Mas eu tenho um 4 também. Então, eu vou fazer esse 4. E aí, o meu dedo indicador que está livre, ele vai por dentro da laçada, ó. Ele vem passar por dentro da laçada, por cima do fio preto. E ele vai pescar o fio amarelo lá embaixo e trazer por dentro da laçada. Essa técnica, para alguns, pode ser um pouco mais complicada, tá? Mas o conceito é o mesmo. Então, ó, deixei o meu indicador livre, fiz o 4, passei o indicador dentro da laçada, por cima do fio preto, aí eu vou buscar lá, ó, enganchar o fio amarelo com a pontinha da minha unha ali e trazer ele por dentro da laçada. Ok? Bom, então a gente já sabe a técnica do nó 1, né, o nó simples, e o nó 2, o nó francês, um com o dedo médio, o outro com o dedo indicador, tá? Aqui é a mesma coisa, só que no barbante. Então, lá, a mão que vai dar o nó nessa técnica do nó francês fica por cima, tá? Vou deixar meu indicador livre, certo? Então, a mão que dá o nó tá por cima nessa técnica, tá? Vou fazer o 4 lá. E com o indicador por dentro da laçada, vou pescar ali, ó, o cordonê da mesma mão, da mão direita, ali por baixo, ó. Vou passar o indicador por cima da mão esquerda e pegar o fio ali embaixo. Puxar para dentro da laçada e finalizar o nó. O seminó. Bom, agora nós vamos para a confecção do nó quadrado, que é aquele nó que eu falei lá na frente, tá? Então, a gente vai aprender a fazer o nó quadrado e não aquele nó falso que eu falei, o nó deslizante, né? Que não é adequado para a técnica cirúrgica. Então, nós vamos aprender a fazer o nó quadrado. Para a técnica do nó quadrado, a gente tem duas opções. Ou manter a mão e trocar a técnica, tá? Que é esse caso que eu vou mostrar, tá? Ou manter a técnica e trocar a mão, que eu vou mostrar mais para frente.
Tá? O que a gente não pode? A gente não pode fazer duas passadas iguais, certo? Porque aí, se a gente fizer duas passadas iguais, a gente vai ter um nó falso deslizante. Então, nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer? Manter a mão e trocar a técnica. Então, eu sempre vou trabalhar com a minha mão direita, mas eu vou trocar a técnica. Então, sempre vou trabalhar com a minha mão dominante, sempre a direita, mas tanto faz, se você é canhoto, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa com a mão esquerda, tá? Mas nesse caso, minha mão dominante, que vai ser sempre a direita, tá? No primeiro seminó, com a mão direita, eu vou usar o nó simples com o dedo médio, e no segundo seminó, eu vou usar a mesma mão, a direita, só que com a técnica do nó francês, com o dedo indicador, tá? Então, eu estou mantendo a mão, mas trocando o modo da passada. Uma eu vou passar por cima e outra eu vou passar por baixo. Então, a primeira técnica com o dedo médio e a segunda técnica com o dedo indicador. Então, vamos lá. Nó quadrado. Então, eu vou cruzar, porque eu vou começar com a técnica do dedo médio. Então, quando a gente usa a técnica do dedo médio, sempre lembrar que quando a gente usa a técnica do dedo médio, a mão que dá o nó, né, o fio vai por baixo, a cruzada é por baixo. Então, eu estou usando a técnica do dedo médio, dei o primeiro nó, seminó. E agora eu vou utilizar a minha mão direita de novo, só que eu vou trocar a técnica. Eu vou usar a técnica do dedo indicador. E quando a gente usa a técnica do nó francês, do dedo indicador, a mão vai por cima. Então, eu tenho que realizar a cruzada por cima, certo? Ah lá, usei a técnica do dedo indicador. E aí, a gente tem o nó quadrado. Tá? De novo, para vocês verem. Então, eu vou usar sempre a mão direita primeiro com a técnica do dedo médio, depois eu cruzo por cima, uso a técnica do dedo indicador. Tenho um nó quadrado. Então, isso é quando eu mantenho a mão e troco a técnica. De novo, eu sempre fiz o nó, eu fiz os dois seminós com a mão direita. Só que no primeiro seminó eu usei a técnica do dedo médio e no segundo seminó eu cruzei por cima e usei a técnica do dedo indicador. Tá? Mas sempre usei a mão direita. Outra alternativa, fala, eu não consigo, né? Você pode falar, eu não consigo dar nó com as duas mãos. Não consigo dar nó com a direita e a esquerda. Eu só dou nó com a direita. Ótimo, você usa essa técnica, tá? Agora, falar, eu consigo dar nó com as duas mãos. Aliás, fica até mais fácil para mim. Tá? Então, a gente tem outra alternativa, que é manter a técnica e trocar a mão, tá? Então, eu vou fazer o primeiro nó, né, com a minha mão dominante, né, que é a direita, e vou usar a técnica do dedo médio. E o segundo seminó eu vou fazer com a esquerda, ou seja, eu vou trocar minha mão. Só que eu vou usar a mesma técnica, a técnica do dedo médio, tá? Então, nesse caso, a gente troca a mão, uma hora eu vou dar nó com a mão direita, outro com a mão esquerda, só que eu vou usar a mesma técnica, eu não vou trocar a técnica. Então, vou usar as duas mãos nesse caso. Cruzo por baixo, tá? Porque eu vou começar com a minha mão direita. Dou o nó com o dedo médio com a mão direita. Agora eu cruzo por baixo de novo, porque agora eu vou dar o nó com a mão esquerda. Mesma coisa com o dedo indicador, ou com o dedo médio, desculpa. Tá? E aí eu tenho o nó quadrado. Então, de novo, né? Vou usar as duas mãos, só que eu vou usar a mesma técnica. Então, primeiro eu vou dar o nó com a mão direita, a mão que está por baixo, porque a técnica do dedo médio a gente passa
cruza por baixo, olha lá, dedo médio, dei o nó. Agora eu vou manter a técnica, só que trocar a mão. Vou passar por baixo de novo, porque eu vou usar o dedo médio. Olha lá, uso o dedo médio, passo a laçada de cima para baixo, tenho o nó quadrado. Ok? Então, aqui só um zoom aí, um detalhe do nó quadrado, tá? Então, vocês observem que no nó quadrado, eu tenho aqui, ó, o fio amarelo passando por debaixo do fio preto, do cordão preto, e aqui também. O amarelo passando por debaixo do preto. E aqui também, por debaixo, tá? Esse é o nó quadrado. Aqui é o nó quadrado no barbante, né? De uma forma mais dinâmica, para vocês verem. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, a primeira, eu vou trocar a técnica e manter a mão. Por que assim dá certo? Porque se vocês notarem, se eu mantenho a mão e troco a técnica, nessas técnicas, a primeira do dedo médio, a segunda do nó francês, do dedo indicador, na primeira técnica eu passo a laçada de cima para baixo e na segunda de baixo para cima. Então eu mantenho a mão, troco a técnica, eu inverto a passagem. Então nessa primeira vez eu mantenho a mão, então primeiro a do dedo médio, lembrando, dedo médio eu cruzo por baixo, dedo médio. Agora eu vou dar o nó de novo com a mão direita, só que com o dedo indicador. Lembrando, o dedo indicador eu cruzo o fio por cima. E aí eu passo a laçada de baixo para cima, eu inverti. Por isso que dá certo o nó quadrado. Então, mantive a mão, troquei a técnica. E a outra opção seria trocar a mão e manter a técnica. Então, começo com a minha mão direita, cruzando por baixo, a técnica do dedo médio. Agora eu vou dar o nó com a mão esquerda, eu cruzo por baixo de novo e uso de novo a do dedo médio. E aí a gente tem de novo o nó quadrado. Tá? O que a gente não deve fazer? Isso aqui é o que a gente tem que evitar ao máximo fazer. É o nó falso, que eu falei lá na frente, que são duas passagens iguais. Né? Seja ela duas passagens com o dedo médio ou duas passagens com o dedo indicador. O que a gente não pode fazer são duas passagens iguais. O que acontece quando a gente faz a mesma mão com a mesma técnica ou quando a gente troca de mão e troca de técnica. Tá? Então, se vocês observarem aqui, a gente tem aqui o nó falso, em que aqui, né, o fio amarelo, né, o cordão amarelo, ele passa por baixo do fio preto, mas aqui ele passa por cima. Tá vendo? É a mesma coisa aqui ele passa por cima e aqui ele passa por baixo. Então, esse é um nó falso, um nó deslizante, que não é adequado para a técnica cirúrgica. E é o que acontece aqui nesse vídeo, que a gente tem que evitar de fazer. Então, reparem que da primeira vez eu vou fazer o nó com o dedo indicador com a mão direita e vou repetir, eu vou usar a mesma técnica, vou fazer duas passagens iguais, né? Então, e aí eu tenho esse nó falso aqui. Então, nesse primeiro caso, eu dei o nó com a mesma mão e com a mesma técnica, ou seja, eu fiz duas passagens iguais. Dá um nó falso. Tá? Então, eu usei duas vezes a mão direita e duas vezes, nessas duas vezes, a técnica do dedo médio. E o mesmo acontece se eu, por exemplo, aqui eu tô dando o primeiro nó com a técnica, com a mão esquerda com a técnica do dedo médio, aí eu vou trocar a mão e trocar a técnica.
né? Aí eu dei com a mão direita com a técnica do dedo indicador. Dá um nó falso do mesmo jeito, tá? Então, a gente tem que evitar isso aqui. Tá? Então, só voltando aqui para vocês entenderem. Um nó quadrado. Então, eu mantenho a mão e troco a técnica. Então, na primeira eu faço, por exemplo, a do dedo médio e na segunda a do dedo indicador. Ou eu mantenho a técnica e troco a mão, tá? Então, eu faço com a mão direita a técnica do dedo médio, depois com a mão esquerda a técnica do dedo médio de novo. O que eu não posso é fazer duas passagens iguais. Aí agora a gente vai praticar o nó de cirurgião, que é onde a gente tem um seminó duplo, seguido por seminó simples, tá? Essa técnica é realizada com as duas mãos. O que eu quero dizer com as duas mãos? A gente vai utilizar as duas mãos ao mesmo tempo. No nó simples, sempre uma está trabalhando, a outra está parada. Nesse nó de cirurgião, no seminó duplo, a gente vai trabalhar, a gente vai utilizar as duas mãos ao mesmo tempo. E esse nó de cirurgião é um nó autoestático, é um nó que oferece bastante segurança. Por isso que ele é bastante utilizado como primeiro seminó, como aquele seminó de contenção, de compressão, porque ele é autoestático. Então, o primeiro seminó duplo, os seguintes seminós, nó simples. Tá? Então, ele é bastante utilizado como primeiro seminó, como seminó de contenção ou compressão. Então, como é que a gente vai fazer esse nó duplo? Esse nó duplo, a gente vai juntar as duas técnicas. Com uma mão, eu vou fazer a técnica do dedo médio, tá? E com a outra mão, eu vou fazer a técnica do dedo indicador. Tanto faz qual mão você faz o quê? Contanto que as duas sejam feitas ao mesmo tempo. Nesse vídeo, com a minha mão direita, eu vou usar a técnica do dedo médio, né? Do nó 1. Então, eu vou passar o fio amarelo por baixo, porque lembra que quando a gente usa a técnica do dedo médio, o fio cruza por baixo. E na minha mão esquerda, eu vou usar, no fio preto, eu vou usar a técnica do indicador, então o fio passa por cima. Então, olha lá, na minha mão direita, o fio amarelo, eu vou fazer a técnica do dedo médio, pegada em pinça, apoia os 3 dedos e vira. E na minha mão esquerda, no fio preto, eu vou utilizar a técnica do indicador. Então, eu já vou deixar o meu indicador livre. E o que vai acontecer? Eu vou fazer as duas técnicas ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo a técnica do dedo médio com a mão direita e a técnica do indicador com a mão esquerda. Uma passa por baixo, de baixo para cima, e uma passa de cima para baixo. Eu tenho a laçada dupla, o nó duplo. Tá? De novo. Então, cruzo por baixo, a mão esquerda, a mão direita, desculpa, dedo médio, a mão esquerda, dedo indicador. Vou lá buscar o fio. Esse por cima do amarelo, pego o preto lá embaixo e faço a passagem. Então, estou fazendo as duas técnicas, as duas mãos trabalhando ao mesmo tempo. Uma com a técnica do nó 1, outra técnica do nó 2. De novo. Então, esse aqui é o primeiro seminó, que é o seminó duplo. Depois, eu vou fazer o segundo seminó simples, lembrando que, para a gente fazer o nó, não fazer um nó falso em cima do nó duplo, a gente vai ou manter a mão e trocar a técnica, ou manter a técnica e trocar a mão. Nesse caso, o primeiro nó aqui do nó duplo, ó, a minha mão direita, eu usei a técnica do dedo médio com a minha mão direita. Né? Aí eu confeccionei o nó duplo. E o segundo seminó, né, o segundo seminó, eu vou manter a minha mão direita.
Aqui o nó duplo. No segundo seminó, eu vou manter a mão direita, só que eu vou trocar a técnica. Eu vou usar a técnica do indicador. E aí eu dei o segundo seminó simples. Lembrar de sempre apertar o nó com os indicadores, né, pertinho aqui da onde você deu o nó. Ok? Aqui é a mesma coisa, o nó de cirurgião duplo, né, o nó duplo no barbante. Tá? Mesma coisa. E aqui com as luvas, né? Que é legal a gente treinar, mas é a mesma coisa. Então lá, ancorei meu fio num parafusinho aqui. É um barbante, ancorei num parafusinho, vou cruzar. A mão que dá o do dedo indicador vai por cima e a mão que dá o do dedo médio vai por baixo. Apertei pertinho do nó ali. Ok? Então, só recapitulando. Um nó de cirurgião, onde o primeiro seminó é duplo, seguido de seminó simples. O nó quadrado, que é o nó ideal para a técnica cirúrgica, que é o nó não deslizante. E o nó simples. Cuidado, né? Alguns cuidados que a gente precisa ter. O primeiro é sempre quando a gente vai confeccionar o nó, a gente está ancorado em alguma coisa para treinar e tentar treinar sempre com o fio esticado, com o cordão esticado e não frouxo. Isso porque vai te facilitar o treinamento, você sempre manter ele esticadinho. E segundo porque, não pode ficar frouxo. E segundo porque, durante a cirurgia, na técnica cirúrgica, né, alguns procedimentos, ou talvez a maioria dos procedimentos, exige que você permaneça com uma certa tensão no tecido. Porque em alguns casos, se você afrouxar essa tensão, pode ser que você perca o seu tecido ou que esse vaso volte a sangrar, né? Que esse tecido vá lá para dentro de uma cavidade, por exemplo, que essa estrutura vá para dentro de uma cavidade. Então é interessante você sempre trabalhar com fio tensionado, esticadinho. Tá? O segundo cuidado justifica aquela nossa cruzada. Lembra que eu falei que quando a gente dá o nó com o dedo médio, a mão que dá o nó vai por baixo. E quando a gente dá o nó com o dedo indicador, a mão que dá o nó, o fio vai por cima. Por que isso? Porque notem aqui, se eu der o nó sem fazer esse cruzamento, eu vou dar um nó com o dedo... Aqui eu estou dando o nó com a mão direita, o nó com a técnica do dedo médio, sem cruzar ele antes. Notem que o correto seria eu cruzar o fio por baixo, mas eu não vou cruzar, não vou cruzar. Dei o nó. O que acontece? Na hora que eu finalizar esse nó, serrar esse nó, eu vou ter que torcer o meu braço para conseguir serrar ele, apertar ele. Porque se eu apertar ele sem cruzar, ele vai formar esse 8. Ó. E na hora que eu apertar o nó com esse 8, o nó não vai ficar firme. Eu vou ter que cruzar o braço ou trocar o fio de mão. Tá? Então, o que a gente faz? A gente faz aquela cruza antes. A gente cruza o fio. Ó, cruzei por baixo, eu já cruzo antes. E aí eu dou o nó e ele vai certinho. Sem formar o 8. Por isso que a gente dá aquela passada que eu expliquei, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês treinem bastante em casa e qualquer dúvida estou à disposição.